E vamos de mais questões atuais da prova do Detran. Questão número 1. Indique a placa de regulamentação que significa estacionamento regulamentado. Qual a resposta da questão número 1, na sua opinião? Alternativa A, B, C ou alternativa D? Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Indique a placa de regulamentação que significa estacionamento regulamentado. Resposta correta da questão, alternativa C. Na alternativa C, temos a placa de estacionamento regulamentado, uma placa de regulamentação. Na alternativa A, nós temos uma placa de indicação de serviços auxiliares, que significa área de estacionamento. Veja a diferença, área de estacionamento. Na alternativa B, nós temos a placa de regulamentação, que significa proibido parar e estacionar. Note que ela tem duas tarjas, formando um X. Nesse caso, sinaliza para o condutor a proibição de estacionar e também de parar. E na alternativa D, nós temos a proibição de estacionar, uma placa também de regulamentação que proíbe, nesse caso, o estacionamento de veículos. Então, resposta correta da questão número 1, alternativa C, estacionamento regulamentado. Questão número 2, em caso de hemorragia interna, é correto afirmar. Alternativa A vítima deve permanecer em pé. Alternativa B, a vítima deve ser aquecida e encaminhada rapidamente ao hospital. Alternativa C, deve-se oferecer à vítima bastante líquido para não desidratar. E alternativa D, deve-se mantê-la sentada para que a hemorragia pare. Qual a resposta correta para a questão número 2? Em caso de hemorragia interna, é correto afirmar. Resposta correta da questão, alternativa B. A vítima deve ser aquecida e encaminhada rapidamente ao hospital. Resposta correta da questão. Questão 3. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo, alternativa A, passa por um buraco na pista coberto por água da chuva. Alternativa B, perde o controle em uma curva. Alternativa C, perde a estabilidade devido à má calibragem dos pneus. E alternativa D, perde a aderência do pneu com o solo causada por água sobre a pista. Qual a resposta correta para a questão número 3? Ocorre a hidroplanagem, ou também chamada aquaplanagem, quando o veículo. Resposta correta da questão, alternativa D. Quando o veículo perde a aderência do pneu com o solo causada por água sobre a pista. Resposta correta da questão número 3. Lembrando que a aquaplanagem é uma combinação de fatores. Ela ocorre pelo excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Então, esses três fatores podem ocasionar a aquaplanagem, que é a perda de aderência do pneu sobre pista molhada. Questão 4. Filtros de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando, alternativa A, mau funcionamento do alternador. Alternativa B, melhor funcionamento do motor. Alternativa C, menor poluição ao meio ambiente. Alternativa D, aumento do consumo de combustível.
Qual a resposta correta para a questão 4? Filtros de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando... Resposta correta da questão, alternativa D. Causando aumento do consumo de combustível. Questão 5. A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido quando não sinalizadas é: alternativa A, 110 km por hora, alternativa B, 40 km por hora, alternativa C, 80 km por hora e alternativa D, 60 km por hora. Qual a resposta correta para a questão 5? A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido quando não sinalizadas, ou seja, quando não existir uma placa de sinalização de velocidade máxima. Qual será a velocidade máxima permitida para a via de trânsito rápido? Resposta correta da questão, alternativa C. 80 km por hora é a velocidade máxima permitida em uma via de trânsito rápido não sinalizada. Resposta correta da questão. Lembrando que 110 km por hora é a velocidade máxima para uma rodovia de pista dupla não sinalizada para veículos leves, automóveis, caminhonetas e motocicletas. No caso de rodovia de pista simples, a velocidade máxima para ela, quando não sinalizada, é de 100 km por hora. E nas rodovias de pista dupla ou pista simples para veículos pesados, a velocidade máxima será de 90 km por hora. Veículos pesados como caminhões, ônibus, veículos de grande porte, 90 km por hora, velocidade máxima permitida. 40 km por hora é a velocidade máxima das vias coletoras, vias urbanas coletoras. 60 km por hora é a velocidade máxima das vias arteriais, vias urbanas arteriais, e também das estradas, vias rurais. Questão 6. Há um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito. Enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: alternativa A, recolocar o osso no lugar antes de fazer a imobilização. Alternativa B, levá-lo imediatamente ao hospital. Alternativa C, não imobilizar com talas. E alternativa D, não movimentar o acidentado. Qual a resposta correta para a questão 6? A, um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito. Enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: então já se está aguardando o resgate apropriado. Qual o procedimento correto nesse caso? No caso aqui, fratura. Resposta correta da questão, alternativa D, não movimentar um acidentado. É o procedimento correto enquanto se aguarda a chegada do resgate. Note que a alternativa A, ela já inicia errada, não é procedimento nunca recolocar o osso no lugar. Como regra geral, nós não vamos movimentar a vítima de acidente, então nós vamos aguardar o socorro ir ao local, o resgate. Movimentar a vítima sempre é mais perigoso, não é procedimento adequado, portanto, também não será resposta à maioria das questões do Detran. Muita atenção a isso, você já elimina esse tipo de resposta da questão. E a alternativa C, a palavra não deixou a frase errada, porque o correto
Em casos de fraturas, é a imobilização com talas. E a resposta trouxe não imobilizar. Resposta errada. Portanto, note que com uma leitura atenta, você consegue eliminar respostas na prova do Detran. Respostas, então, que você consegue eliminar com leitura atenta. Muita atenção nesses tipos de respostas. Questão 7. Modificações nas características de fábrica do seu veículo. Alternativa A. Podem ser realizadas mediante prévia autorização do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Alternativa B. Podem ser realizadas mediante a aprovação do DETRAN em, no máximo, 30 dias após o primeiro licenciamento. Alternativa C. Podem ser realizadas mediante declaração de um mecânico. E a alternativa D. Não podem ser realizadas. Qual a resposta correta para a questão 7? Modificações nas características de fábrica do seu veículo, como, por exemplo, a altura da suspensão, mudar a cor do veículo, entre outras modificações. Elas são permitidas, são proibidas? Qual a sua resposta para a questão 7? Resposta correta, alternativa A. Modificações nas características de fábrica de um veículo só podem ser realizadas mediante prévia autorização do DETRAN. A pessoa que quer fazer uma modificação nas características originais de um veículo, ela precisa pedir uma autorização prévia ao DETRAN. Então, modificações nas características originais de fábrica de um veículo, elas dependem de uma prévia autorização por parte do DETRAN. O proprietário desse veículo, ele deve pedir essa autorização ao Departamento Estadual de Trânsito, no qual o seu veículo é vinculado. Lembrando que após essa modificação nessa característica do veículo, esse veículo vai precisar de um certificado de segurança veicular que é emitido por um órgão credenciado pelo Inmetro. Esse veículo vai ser testado com relação à sua segurança veicular e vai ser emitido um certificado de segurança veicular, o qual o proprietário do veículo deverá apresentar no DETRAN para também ser feita uma vistoria e incluir essa modificação no documento do veículo. Então, uma modificação na característica de fábrica do veículo, ela é permitida, desde que haja uma prévia autorização do DETRAN e que ela seja feita em conformidade com as resoluções do CONTRAN que permitem modificações em características de veículos. E depende também do certificado de segurança veicular e ainda uma vistoria no DETRAN para que seja inclusa no documento do veículo essa modificação. Então, a resposta B ficou errada porque não é após o primeiro licenciamento. Resposta errada, portanto. Também não é mediante declaração de um mecânico. Resposta errada. E podem ser realizadas sim, dependendo do tipo de modificação, é claro, dependendo das resoluções que permitem as modificações nas características de um veículo. Questão 8. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, advertência verbal e multa. Alternativa B, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e realização de exames. Alternativa C, advertência por escrito e multa. Alternativa D, retenção do veículo e remoção do veículo. Qual a resposta correta para a questão 8?
Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Resposta correta, alternativa C. São penalidades a advertência por escrito e a multa. São dois tipos aqui de penalidades. Alternativa A, advertência verbal. Ficou errada, não existe a advertência verbal. Existe a advertência por escrito, que é uma penalidade, mas a advertência verbal sempre na prova está errado. Exclua essa resposta quando aparece na prova, ou apenas a palavra advertência quando aparece na prova também é muito comum, então você exclui. A resposta nesse caso estará errada. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Realização de exames. No caso aqui, são medidas administrativas, pois começam com a letra R. Quem é meu aluno já sabe muito sobre essa dica. Para você separar o que é uma penalidade de uma medida administrativa. É só lembrar desse macete. Toda medida administrativa começa com a letra R. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. É uma medida administrativa. Realização de exames também é uma medida administrativa. Não são penalidades, então, são medidas administrativas nesse caso, bem como a retenção do veículo e também a remoção do veículo. São medidas administrativas, começam com a letra R, é uma dica para te ajudar a responder esse tipo de questão na prova teórica do Detran. Sempre as questões perguntam sobre penalidades e também medidas administrativas. Questão 9. Todo condutor, antes de dirigir, deve: Item 1. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo. Item 2. Observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. E item 3, testar o funcionamento do extintor do veículo simulando situações de incêndio. É correto o que consta em... Quais estão corretas aqui na questão 9? Todo condutor, antes de dirigir, deve. Qual sua resposta para essa pergunta? Todas estão corretas? Tem alguma aqui errada? Qual você marcaria na prova do Detran, aqui na questão 9? Resposta correta da questão, alternativa C. Item 1 e 2 apenas. Item número 1 é um dever do condutor, antes de dirigir, verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo. E item 2 também é uma obrigação do condutor, antes de dirigir, observar se o combustível é suficiente para chegar ao local do destino. Já o item 3 está errado. Testar o funcionamento do extintor do veículo simulando situações de incêndio. Errado esse item, você exclui da resposta, portanto, sobra itens 1 e 2, resposta alternativa C. Última questão do nosso simulado, questão número 10. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Item número 1. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Esse item está certo ou errado na sua opinião? Vamos analisar já cada item aqui para, ao final, responder quais itens estão corretos. Item número 1, a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Isso está certo? Isso está errado? Na sua opinião. Então, esse item está errado. Apenas uma palavra está errada aqui no item 1. Não é lado esquerdo da via. A circulação de veículos deverá ser realizada pelo lado direito da via, salvo, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, em trânsito, nós vamos circular, nós vamos transitar pelo lado direito da via, salvo ultrapassagem, quando a via possuir mais de uma faixa no mesmo sentido, então os veículos mais rápidos ocuparão as faixas mais à esquerda. Então, sim, temos exceções, mas a circulação será feita pelo lado direito. E a frase traz lado esquerdo, portanto, já está errado o item número 1. Item número 2. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Essa frase 2, na sua opinião, está correta? Está errada? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. É a regra, pessoal? Ultrapassagens são feitas pela esquerda. É a regra geral. Obedecida à sinalização regulamentar e demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Até aqui, tudo correto na questão. Exceto, note que a ultrapassagem ela tem uma exceção, tá? Então, quando aparece essa palavra na prova, nas questões da prova, muita atenção a essa palavra. A palavra exceto, a palavra salvo, que significam a mesma coisa, tá? Exceções. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Quando estamos seguindo um veículo e ele sinaliza que vai virar à esquerda e está posicionado adequadamente para fazer essa manobra, ele sinalizou, colocou a seta e se posicionou corretamente para fazer a manobra para a esquerda, nesse caso, e somente nesse caso, nós podemos ultrapassá-lo pela direita daí. Isso é uma exceção que a legislação de trânsito traz para a gente. Então, como regra, ultrapassamos pela esquerda. Cuidado com isso na prova. E existe essa exceção aqui, na qual permite a ultrapassagem pela direita. Então, não se esqueça dessas regras no trânsito. Item 2, então, está correto. O item 1, errado. Vamos para a segunda parte da questão. Item 3, o último item aqui. Vamos analisar se está correto ou errado para respondermos aqui a questão. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. A frase 3 está correta ou errada na sua opinião? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e também nos acostamentos. Ele só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia
de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Isso está correto ou está errado? O item 3 está correto. Somente nessas situações, os veículos automotores podem trafegar sobre passeios, sobre calçadas e também pelos acostamentos. Portanto, é correto afirmar que a resposta correta é a alternativa D. A alternativa D é a resposta correta. Item 2 e 3 apenas. Resposta correta da questão. O item 1 estava errado. Lembra do item 1? Vamos voltar lá. A circulação par-se-á, ou seja, será realizada pelo lado esquerdo da via. Não é pelo lado esquerdo como regra, é pelo lado direito. Então aqui está o erro do item 1. E o item 2 está correto, bem como o item 3. Portanto, resposta correta, então, alternativa D, 2 e 3 apenas. Chegamos ao final de mais esse simulado de questões do Detran. Quer se preparar muito bem para a prova teórica do Detran? Inscreva-se aqui no canal para não perder os vídeos novos postados aqui toda semana, com conteúdos recorrentes nas provas teóricas do Detran. E assista aos vídeos já gravados aqui do canal. Temos vários vídeos aqui no canal com muitas questões que estão caindo sempre nas provas teóricas. Muito obrigado por você acompanhar o canal, bons estudos e até o próximo vídeo.